Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema da Grécia clássica, que é o mito da caverna de Platão. Aí a gente vai passar por uma analogia entre essa filosofia mais ocidental para tentar fazer um alinhamento dela com a filosofia oriental, que seria com os aforismas de Shankaracharya e os yogas. E aí depois, dentro disso tudo aqui, nessa parte oriental, a gente vai passar por memória psicológica, memória factual, discernimento e desapego, o pensamento lúcido não é distorcido por emoções animais, de medo ou ambição. Vamos passar até pelo Star Wars aqui também. E sobre a questão do ecletismo, que tem muito a ver com isso, porque tem a ver com discernimento e com escolha também, né? Então vai ser bem interessante. Porém, antes de iniciarmos de fato com o tema, vamos fazer uma pequena meditação para voltar a se colocar no eixo central, buscar uma tranquilidade, para a gente poder absorver melhor isso. É rapidinho, 1 a 2 minutos. Então, podem fechar os olhos, relaxe todas as articulações do corpo, toda a coluna, bota a língua no céu da boca, sente a energia na planta dos pés, coluna ereta, e sente a energia subindo pela coluna e descendo pela frente do corpo, formando um círculo de luz. Feito isso, vamos respirar profundamente, naturalmente, puxando o ar pela barriga até encher a barriga, sem encher a parte do tórax, somente abdômen, inspirando e expirando pelo nariz. Feito isso, nós vamos agora sentir a pulsação do coração em alguma parte do pulso cardíaco. E por fim, o calor que emana do centro do peito, se irradiando do tórax, acionando o corpo livre, natural, arricada, e vazia. Abrir os olhos. Então, o mito da caverna de Platão, nesse mito, Platão conta como se a humanidade ela estivesse sentada, né? Todas as pessoas sentadas em poltronas dentro de uma caverna e nessas poltronas cada pessoa está presa por correntes, ou seja, ela não pode se soltar. E essas poltronas elas são todas viradas para a parede da caverna. Na parede da caverna passam sombras que são projetadas pelos amos da caverna. Quem são os amos da caverna? São pessoas que estão atrás dessas poltronas e eles passam objetos pela frente de uma chama, de um fogo, e aí, passando esses objetos pela frente dessa chama, eles projetam sombras na parede da caverna, e essas sombras, as pessoas que estão ali sentadas e acorrentadas em suas poltronas, como elas nunca saíram da caverna, elas sempre estiveram dentro da caverna, elas tomam as sombras por objetos reais. Então, muitas delas veem aqueles objetos, inclusive se acham grandes especialistas nesses objetos. Quando passa um objeto, ela já sabe qual é a medida, o formato, se ele vem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, a que hora do dia ele vem. Então eles se acham grandes conhecedores das sombras, né? Só que essas sombras, na verdade, elas são coisas irreais, né? Os objetos reais estão fora da caverna. E então Platão diz que a humanidade ela está dentro da caverna e que fora da caverna, então, estaria o mundo real. Ele faz a nomeação dentro da caverna como o mundo sensível, o mundo manifestado, e fora da caverna é o mundo inteligível, o mundo dos arquétipos, o mundo das ideias. Então, de vez em quando, assim como no Matrix, né, um prisioneiro consegue se soltar. Primeiro ele começa a ter intuições, começa a ter vontade e perceber que as coisas ali parecem estranhas, que algo inquietante dentro dele está acontecendo, e ele começa a olhar para os lados, olhar para os seus companheiros, começa a se mexer e, por fim, se a vontade for forte o suficiente, ele consegue se soltar das suas amarras, né? Do que o prende, das suas correntes. E uma vez se soltando, ele então começa a se encaminhar para fora da caverna, né? Através de uma trilha para fora da caverna. Ele segue
a luz. Esse é um elemento importante, que para encontrar a saída da caverna, o homem segue a luz. E ele chegando, quanto mais próximo de fora da caverna ele chega, os seus olhos começam a doer, a arder, a lacrimejar, porque ele nunca viu o mundo real. Então, os olhos dele são acostumados somente com a escuridão e com as sombras. E ele consegue sair da caverna, o que o cega momentaneamente, e ele causa até certo sofrimento, surpresa, ele fica sem saber direito como agir nesse mundo fora da caverna, já que ele nunca esteve lá. Esse mundo fora da caverna, para ele, que só soube se relacionar com as sombras, é como se fosse uma coisa que na mentalidade dele não existe, né? Então o que existia era dentro da caverna, fora da caverna não existe. Ele não consegue conceber isso. Mas então os olhos dele vão se acostumando com essa claridade fora da caverna, e quando os olhos dele se acostumam, ele fica maravilhado com todas as cores, os seres, as luzes, as diversas nuances e belezas que existem fora da caverna. E ali ele encontra então ele se encontra com um dilema, porque ele vê a maravilha que é fora da caverna, só que ali o homem político, ele vira o homem político, né? No bom sentido de homem político. Porque ele pensa nos seus irmãos que estão dentro da caverna, né? E então, qual é a ideia que vem à mente dele? Voltar para a caverna e avisar a todos que eles estão vivendo numa ilusão e que a realidade está fora da caverna. Então ele volta para dentro da caverna e começa a puxar os seus companheiros e falar: olha, vocês estão enganados, aqui são apenas sombras, o mundo real é lá fora, venham comigo. Só que as pessoas que estão dentro da caverna começam a ficar irritadas por estar sendo importunadas, né? Porque elas adoram as suas sombras e como elas se comportam, o mundo delas é aquilo. Então eles começam a ficar irritados com esse homem que vai ali perturbar eles, né? Como assim? E aí esses próprios prisioneiros da caverna tentam expulsar dali o homem e se não conseguirem, inclusive podem até chegar a agredir e a matar esse homem que voltou para lhes dizer que a realidade está fora da caverna. Talvez essa história até tenha alguma semelhança, né, com algumas histórias de alguns sábios e avatares que voltaram para nos falar sobre a verdade do mundo espiritual e acabaram sendo mortos. Então, esse mito de Platão, assim como vários outros mitos gregos, tem um poder muito admirável de fazer com que, com uma linguagem simples e símbolos simples, nós possamos ter um vislumbre de que o nosso mundo, de fato, ele é um mundo de formas ilusórias, né? E os orientais também falavam isso, né? Só que ao invés de falar da caverna, eles falavam de Maya, né? Que o mundo é ilusão, é Maya. Então, eu trouxe aqui, eu tenho estudado nas aulas das quartas-feiras, às 19h30, no canal Sociedade Teosófica do YouTube, os Yoga Sutras de Patanjalis e tudo que vem com isso, né? Nós estamos estudando agora um livro também de um teosofista que fala sobre yoga. E então, existe uma semelhança muito grande com essa relação de que o homem procure sair da caverna. Essa saída da caverna, nessa tradição oriental, é falado como se unir ao princípio uno. E todas as yogas, elas têm esse objetivo de conduzir o homem através de determinadas práticas, entendimentos, estudos, reflexões, ações, comportamentos, meditações, reflexões, a ir harmonizando, entendendo, superando cada um de seus veículos do mundo sensível, né, como diria Platão, do mundo manifestado, para que ele vá se acercando cada vez mais às realidades
eternas do universo, que seriam, na verdade, as únicas realidades, né? Como eles dizem, o mundo manifestado é ilusório. A própria física quântica hoje nos prova empiricamente que o mundo sólido, físico, que a gente pode tocar, nada mais é do que uma ilusão dos nossos sentidos físicos, né? Que existe muito mais espaço vazio do que partículas propriamente ditas. Uma parte disso se refere realmente ao que os orientais chamam de Maya, a ilusão. Porém, não adianta em nada o que a física quântica faz de dizer que isso é ilusão se não fizer a conexão, que, diga-se de passagem, já estão tentando fazer, com o espiritual. Então, uma das coisas que Patanjali fala é o Yoga Sutra Dissolução do Centro de Reações. O que seriam esses centros de reações? Os centros de reações, eles dizem que existem três centros no ser humano, né, em se relacionado com as ações, que é tamas, rajas e sattva. Tamas seriam as ações relacionadas à inércia, onde há uma estabilidade. Raja seria relacionada à ação energética, né? A movimentação, a dinâmica. E sattva seria relacionado com a harmonia, ação harmoniosa, que equilibra os opostos, que harmoniza todos os elementos. Então, ele diz nesse Yoga Sutra, por si só, esses três centros de ações são úteis, no sentido que um estabiliza, o outro impele a ação e o outro harmoniza. Porém, o nosso pensamento lúcido, ele é distorcido pelas nossas emoções animais de medo, de ambição. Ou seja, nossos pensamentos psicológicos, nossas memórias passadas, aí a ação não se expressa mais através desses três aspectos, tamas, rajas e sattva, de forma natural. Nós criamos centros de reações, como se fossem elementos de distorções ao redor desses vórtices de ação. E toda essa questão do yoga seria justamente eliminar essas distorções para que o ser humano possa agir, como se fala no Karma Yoga, por dever. Agir pela ação em si, porque tudo no universo age e porque é a natureza do universo a ação, do universo manifestado. E quando a gente coloca esses elementos psicológicos ao redor dos centros de ação, na verdade a gente está gerando karma, né? Porque a gente está atrelando a ação com o nosso eu pessoal. E isso faz com que gerem ações e reações nessa ação que deveria ser simplesmente uma ação livre e fluida. Então, os aforismos que inclusive vieram de Shankaracharya, tá? Esses aforismos que falam sobre essa dissolução dos centros de reações e depois organizados, né, por vários estudiosos aí dos yogas, né? E o Shankaracharya, só para vocês saberem quem ele foi uma figura da filosofia e religião hindu, considerado um dos maiores pensadores da Índia, e desempenhou um papel crucial na revitalização do hinduísmo durante o primeiro milênio depois de Cristo. Então ele foi um reformador. Em um período de grande influência budista e jainista na Índia, ele revitalizou o hinduísmo, unificando as diversas escolas de pensamento e estabelecendo uma estrutura filosófica sólida. Também foi o criador do Advaita Vedanta, que é muito conhecido, né? É uma das principais escolas filosóficas do hinduísmo, que ensina o quê? A não dualidade, porque a gente tem muitas religiões que falam sobre a dualidade, né? Espírito, matéria, Deus, homem, assim por diante. Então ele fala da não dualidade, em que o Atman, que seria o princípio mais elevado do homem, né? O seu espírito uno com todos os outros, é idêntico ao Brahman, a realidade última, que seria esse espírito da divindade máxima. E que a libertação espiritual é alcançada através da realização
dessa identidade. E também daí vem a palavra yoga, né? Que é ligação. E aí eu até busquei aqui uma relação entre a Advaita Vedanta e a Yoga, que seria uma união profunda, né? A Advaita Vedanta e Yoga são duas das mais importantes tradições filosóficas e espirituais da Índia e possuem uma relação profunda e interconectada. Ambos buscam a libertação espiritual, moksha, e a realização do ser, Atman, através da compreensão da realidade última, Brahman. Então, Atman, o nosso eu mais elevado, e Brahman, a divindade primeira manifestada, né? Que vem do não ser, do não tempo, e se expressa como a primeira manifestação do início do universo, desse universo, né? Desse ciclo do universo. Porque eles dizem que o universo ele se expande e volta para o seu núcleo não manifestado. Seriam as respirações de Brahma, onde tem dois nomes aí, que é o Manvantara, que é quando o universo sai do seu não ser e inicia um novo ciclo de manifestação, o universo se expande e depois ele volta a se retrair até voltar para o Pralaya, que é o não ser, né? O universo não manifestado, que seria como se a grande noite de Brahma, né? Então, só para nível de comparação, aqui antes de a gente continuar, o Advaita Vedanta é uma escola de filosofia hindu que postula a não dualidade entre o indivíduo e o Atman e a realidade absoluta Brahma. Em outras palavras, tudo é uma única realidade. O conhecimento da Advaita Vedanta é a libertação espiritual é alcançada através do conhecimento direto e experiencial dessa unidade entre o homem e Deus, digamos, né? Entre todas as coisas que em essência são uma. O caminho o Advaita enfatiza o conhecimento, Jnana, como principal caminho para a libertação. E a Yoga é um sistema de práticas físicas, mentais e espirituais que visa a união do indivíduo com o universo. Existem diversos caminhos de Yoga, como o Raja Yoga, que é o Yoga da mente, o Bhakti Yoga, o Yoga da devoção, o Karma Yoga, que é o Yoga da ação, e tem outros diversos yogas, né? Então tem vários caminhos para fazer essa união do nosso princípio divino com o princípio uno de todas as coisas, né? Criador de tudo. Princípio primeiro. Então, a liberação, o objetivo final do yoga, é a mesma liberação espiritual buscada no Advaita Vedanta. Então, a conexão entre eles o Advaita fornece a base filosófica para o yoga, enquanto o yoga oferece práticas para experimentar a realidade descrita pela filosofia. O Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, é considerado o mais alto dos caminhos do yoga e está diretamente ligado ao Advaita Vedanta. Experiência direta. Tanto o Advaita Vedanta quanto o yoga enfatizam a importância da experiência direta e pessoal da realidade última. As práticas de meditação e autoinvestigação do yoga ajudam a silenciar a mente e revelar a verdadeira natureza do ser. Isso aqui é importante. Ó. Os dois enfatizam a importância da experiência direta e pessoal da realidade última, que através das yogas e da meditação se vai se desvencilhando dos elementos grosseiros ou dos elementos ali, como foi, que geram a dissolução, que geram os centros de reações ao redor essas gunas, né, de ação, para que esses elementos ilusórios sejam deixados de lado, sendo purificados, sendo harmonizados, para que a nossa consciência possa ir subindo através das diversas possibilidades de percepção humana até a mais elevada, que é a união feita com o eu divino e o eu humano. Então, tiradas as nuvens do eu inferior, o pensamento brilha como um raio de sol no céu da mente. Vou repetir. Tiradas as nuvens do eu inferior, o pensamento brilha como um raio de sol no céu da mente. Muita relação com a saída da caverna, né? As limitações não estão no pensamento em si, mas nos blocos de sentimentos pessoais que o perturbam. Então, aqui se fala também em memória psicológica e memória factual. Então, o que atrapalha são as memórias psicológicas, aquelas nas quais a gente coloca elementos passionais, de desejo, de medos, relacionados ao nosso eu pessoal.
E a ideia é que isso seja purificado e limpo para que a gente tenha, sim, memória, mas apenas a memória factual, a memória que do fato em si, sem aquele colorido pessoal que nós colocamos através dos nossos medos, desejos e aversões. E aí eu estava vendo ontem com o meu filho o filme do Star Wars, o segundo na cronologia, que é A Guerra dos Clones. E aí o Obi-Wan Kenobi, ele toma ciência de um fato, né? E aí ele tá falando com o Mestre Yoda, e quando o Obi-Wan, o Yoda fala muito misterioso, isso é, e o Obi-Wan diz, eu suponho que, e o Mestre Yoda fala assim, supor você não deve, mantenha sua mente aberta. Por quê? O que ele estava querendo dizer com isso? Exatamente o que a gente conversava aqui. Quando a gente supõe, a gente está pegando uma experiência passada, psicológica nossa, de como a gente acredita que as coisas normalmente acontecem, e está sobrepondo isso ao fato em si. Então, quando a gente supõe algo, a gente fecha a nossa mente. A gente já meio que chega a uma conclusão, um preconceito, uma conclusão pré-determinada. Por isso que Mestre Yoda falou, supor você não deve, mantenha sua mente aberta. E outra coisa que o Mestre Yoda fala em um outro momento também, num filme anterior, quando o Anakin ainda era um menino, o Anakin estava com medo, e ele fala, para o lado negro da força, o medo um caminho é. Então, o medo como esse centro de reação, né? Como esse elemento que atrapalha a nossa visão clara e verdadeira do que acontece. São esses elementos psicológicos que no Bhagavad Gita são os Kauravas e que nós devemos ir purificando, harmonizando e superando para que a gente possa fazer essa união conosco mesmo, ou seja, fazer a saída da caverna, voltar a ver as coisas como são, voltar a ver a luz fora da caverna. Deixa eu ver quanto tempo estamos. Então eu vou aqui para a parte final, que seria a questão do ecletismo. Então o ecletismo, o termo ecletismo, seria... Essa definição eu peguei na internet, depois vou falar um pouco sobre filosoficamente como se entende o ecletismo. Então a definição aqui tá: qualquer teoria, prática ou disposição de espírito que se caracteriza pela escolha do que parece melhor entre várias doutrinas, métodos ou estilos. Então, é importante aqui a questão da escolha do que parece melhor entre várias doutrinas, métodos e estilos. Porque, às vezes, o ecletismo é tomado como alguém que estuda de tudo um pouco, né? Ah, sim, eu sou eclético, eu estudo de tudo um pouco, eu gosto de tudo quanto é tipo de música. E não é isso que o ecletismo quer dizer. O ecletismo significa o estudo do que lhe parece melhor entre várias doutrinas, métodos ou estilos. Então, nesse sentido, ele está ligado ao discernimento, o ecletismo. Então, inclusive, quando nós buscamos estudar ou tomar contato com arte, música, pintura, seja o que for, para que nós realmente sejamos ecléticos, nós devemos ter esse critério, que é pautado pelo discernimento. Que, novamente, o discernimento, ele é aquela luz que vem de fora da caverna. É uma luz que, em iluminando, nos traz clareza, e essa clareza faz com que, de forma eclética, possamos fazer as melhores escolhas, e não qualquer escolha. Então, a arte de viver é a visão que temos dos acontecimentos. Essa visão deve ser pautada por essa luz, né, que vem de fora da caverna. Então, não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. O ecletismo, grego ecléticos, que significa aquele que escolhe dentre. Então, novamente aqui nós vemos que não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles, esse elemento psicológico, e não a vida em si, não o que acontece em si. Quando nos sentimos feridos, é porque temos uma visão, um preconceito, algo que já vem
do nosso mundo psicológico e se sobrepõe ao factual. Se não há vergonha, não há culpa. Não ocupe-se da opinião dos demais. Da onde que vem a culpa? Porque nós temos vergonha, porque nós importamos e tomamos como fundamental o julgamento dos demais sobre as nossas ações. Só que, como a gente viu, as nossas ações em si são ações da própria natureza da ação se manifestando. Nós é que nos sobrepomos com os nossos elementos psicológicos para querer tomar posse dessa ação para nós mesmos, gerando assim karma, né? Então, quando há o karma yoga, quando há o desapego, quando se abre mão do fruto da ação, não há vergonha, não há culpa, porque a ação em si é apenas o elemento dinâmico no universo, né, se manifestando através de sua ação própria. E o nosso eu verdadeiro é apenas o observador dessa ação. Crie seu próprio mérito. Latim, mereo, o significado de ser digno, de merecer. Concentre-se em sua principal obrigação. Não distraia-se com bobagens. E as bobagens são infinitas, né? Principalmente hoje, onde todos os estímulos são oferecidos e às vezes a nossa obrigação nem sequer é ponderada, quanto mais executada. Qual seria a nossa obrigação? Nossa obrigação é conhecer a nós mesmos. Porque se nós não conhecemos a nós mesmos, como vamos saber qual é a ação que devemos tomar? Não tem como a gente saber que ação devemos tomar se nós nem sabemos quem nós somos para início de conversa. Quem não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe nem por que está aqui e nem qual é o motivo disso tudo. Então, o autoconhecimento, nesse sentido da saída da caverna, e no sentido de reconexão, ligação, yoga, religação, união com o nosso verdadeiro eu. Pois sabendo quem nós somos, sabemos para onde devemos ir, que é reconectar com o que há de divino, com o que há de luminoso na existência, né? E deixar para lá, não dar mais energia para o que não nos leva a lugar nenhum. Então, a princípio seria isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos amanhã para falar dos estoicos, tá bom? Até mais, nos vemos amanhã.